Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Luísa e nós estamos novamente aqui no Estúdio Cast com mais um episódio do Clipcast. E hoje nós vamos falar sobre branding, uma palavra aí que está muito famosa, todo mundo falando sobre isso. Mas o que de fato é branding? E como fazer para sua marca se tornar realmente relevante? Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos um especialista incrível, Tom Lucas. Muito obrigada pela sua presença, Tom. Obrigado a você, Ana, pelo convite, toda a equipe do Estúdio Cash. E vamos aí desmistificar o que é branding e fazer com que as pessoas entendam e usem essa arma ao favor delas também, da marca delas. Com certeza. Então, para a gente começar, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou até se tornar especialista em branding. Legal. Eu comecei, na verdade, minha carreira profissional aos 14 anos, vendendo Nossa, sites. Eu fazia parte de web design e vendia no bairro que eu morava, que era o Cabula. Saia sim. batendo de porta em porta e vendendo para os pequenos comércios em Uhum. 2011. E aí eu sempre tive contato com essa parte de comunicação. Só que na época de escolher a faculdade, muito enviesado por minha mãe, eu escolhi administração. E Sim. acabei fazendo 4 semestres de administração, mas dentro da administração eu vi a matéria de marketing de serviços. Foi quando eu realmente entendi onde é que eu me encaixava no mundo. Sim. E aí larguei a faculdade de ADM e fui fazer faculdade de publicidade e design Ah, na legal. Unime na época. Só que paralelamente a isso, no primeiro semestre de faculdade eu comecei um estágio, fui galgando voos aí naquele estágio, fui crescendo de cargo, mas depois de um ano eu lancei minha própria agência, que foi a LAD, na época o nome era Agência LAD. Isso em 2014. E aí foi que comecei a entender como é que funcionava realmente a comunicação corporativa aplicada na prática. Naquela época estava começando o digital, então era só Facebook e alguns blogs que existiam, do Sim, próprio site ali. me lembro. Instagram nem sonhava em existir. Ou era só de WhatsApp foto? também, WhatsApp, eu acho que estava bem no início do WhatsApp. Eu precisava entender como é que eu fazia para que aquelas marcas elas se sobressaíssem, já que não existia um investimento em tráfego pago para pulverizar aquela mensagem. Sim. Então a gente precisava ser o mais criativo possível e entender a plataforma. Foi Uhum. quando eu mergulhei no universo de entender o brand aplicado ao digital. E aí fui indo com a agência e abri outros negócios na área de alimentação. E aí, utilizando o artifício do range, quando eu entendi, eu fundei aqui em Salvador o primeiro delivery de caranguejo no balde do Brasil, que Meu foi Deus, que o delícia. Rei Caranguejo. E aí depois eu vendi minha parte no Rei Caranguejo e abri uma hamburgueria, que foi a Groove Burger, que Aham. está até hoje em funcionamento, mas eu não faço mais parte do quadro Sim. societário. Mas utilizando todas essas técnicas de brand, design, para aumentar a percepção de valor das pessoas pelaquela marca e fazer com que a gente conseguisse cobrar o valor que a gente quisesse e também pulverizar as pessoas ali. E Uhum. depois disso, na minha experiência na Groove, eu tive um problema de saúde, quando eu resignifiquei a minha vida. Eu falei, não, eu quero realizar meu sonho, que é ter uma agência mesmo. E vou procurar entender como é que funcionam as maiores agências na prática. Sim. Foi aí que eu comecei a ter alguns movimentos em São Paulo, isso em 2019, um pouco antes da pandemia, e recebi um convite depois para poder liderar a parte de design digital de um projeto de reposicionamento de marca do Banco BS2, que o banco ele estava deixando de ser um banco PF e PJ Uhum. e passando só para PJ. Que ele tinha Sim. patrocinado o Flamengo na época, em 2019, e inchou a base dele de clientes. Porém, Uhum. um banco que tem clientes que não movimentam a sua conta é prejuízo. Eles Claro. estavam dando prejuízo durante muito tempo, até a chegada desse processo que foi de reformular essa marca. E aí eu fiz esse projeto junto com a consultoria da Mackenzie, foi bem legal. Foi onde eu entendi realmente como é que era o jogo das grandes empresas Sim. e sempre naquela visão de como é que eu poderia trazer todo aquele entendimento que eu estava tendo, aquela experiência, aplicado na prática para Salvador. Sim. Eu estava morando em São Paulo, mas eu percebia a discrepância de nível de consciência do cliente de Salvador para o de São Paulo. Uhum. Então, depois desse estágio do BS2, que eu passei esse tempo, foram 6 meses nesse estágio ali, realmente bem imerso naquilo, eu recebi convite para trabalhar em algumas agências de publicidade. Aí passei por Legal. DM9, Suno Que e maravilha. JCom. E aí fui entendendo, né, como é que essa galera faz a gestão dos projetos, como é que realmente é aguçada a criatividade dos colaboradores. E aí quando eu voltei para Salvador, em 2022, eu fundei a Verso, que inicialmente era somente um escritório de branding e design. E aí, passando o tempo, a gente criando estratégias de marca para os clientes, foi surgindo a necessidade de aplicar aquela estratégia na prática e não Sim. simplesmente entregar para o cliente aquela estratégia para um time interno ou então a outra agência aplicar. E a partir dessa demanda, a gente teve uma pulverização da Verso, a gente conseguiu abrir outras BUs, que é a BU de conteúdo, a BU de performance, e aí juntamos e criamos o sistema de Brand Performance,
que é utilizar a performance para a construção de marca no digital. O que é o BU? Só para o público BU é entender. unidade de negócio. Ah, Na Versa a gente trata cada frente como uma unidade específica que tem o seu dono. sim. Então, existe uma BU de performance que tem um squad só dessa BU de performance. Tem uma BU de design que tem um líder e um squad só dessa BU de design, que trabalha só em projetos de design. E a BU de conteúdo, que tem um líder e o seu squad, os seus colaboradores, só para poder atender as demandas de conteúdo. Bacana. É assim, eu acho que a sua mãe não estava tão errada, não. De ter investido, É. jogar você para investir em administração primeiro, porque te deu De fato, muito essa visão de me trouxe bem empreendedorismo, abertura. né? Me trouxe uma abertura bem grande. Você teve nesse período aí, logo no início, porque eu também passei por essa parte de transição, né? Do offline para o online. E eu me lembro que tinha muitas empresas que tinham muita dificuldade de, por exemplo, entender o que era o Google Meu Negócio, ou por que ter um perfil no Facebook, porque todo mundo tinha muito aquela visão de que era só um ambiente de você conversar e postar foto da sua família. Não entendia que aquele era um lugar de fazer negócio. Você chegou a ter clientes que pensavam dessa forma? Demais. Ainda mais que foi em 2014. Sim. A gente fazia prospecção ativa na época, e eu lembro de que eu passava, assim, eu tinha 20 anos, né, em 2014, 19 anos. E aí eu passava nos shoppings e olhava nas fachadas e via a comunicação daquelas empresas. Pô, Sim. tá bom, tá ruim. Isso eu julgando na minha visão como designer, né? Não, você precisa melhorar, não, você tá desalinhado. E a gente prospectava aquelas empresas ligando depois. Olha, sou da agência de comunicação e tal. E aí já ouvi uma pessoa mesmo, na época no shopping Pituba Park Center, que fica aqui em Salvador, uma loja de calçados. A gente ligou, não, porque a internet é o futuro. Ele, mano, é a internet, meu marketing é boca a boca mesmo, eu não quero saber de internet nenhuma, não. Aí 6 meses depois a loja tinha fechado. A gente passou lá. A gente foi enfrentando muita dificuldade no início para convencer os pequenos negócios. Porém, os grandes negócios já sabiam. Sim. Já estavam bem à frente. Foi aí que a gente fez o projeto de migrar essa frente de a definição do público-alvo. Como a gente estava focado ali nas pequenas empresas, como eu falei, eu ia olhando nos shoppingzinhos e prospectando, não, eu preciso entender, eu preciso falar com quem já entende, para não perder tempo. E a gente foi mais para as empresas maiores que já entendiam da parte de publicidade, de mídia, então foi um processo mais fácil de conscientizar do que as pequenas empresas, mas foi bem desafiador no início, sim. Como uma pessoa que participou desse processo, já dentro desse ambiente de trabalho, de brand, de marca, como é que você poderia aqui mostrar, talvez em exemplos, coisas que mostrasse como era o brand no offline e o que as empresas conseguiram levar para o online? Tá. Brand no offline, brand no online. Quando a gente fala de brand, a gente traz alguns pilares específicos da comunicação. A gente fala de identidade, que vem identidade verbal, identidade visual, identidade sonora. A gente traz a parte de experiência, traz a parte de propósito, reasons to believe, que é as razões para acreditar. Então, quando a gente, por exemplo, a gente tem um case da Nubank, só que a Nubank não tem offline, né? A Nubank só é digital. Não tem offline, mas quando a gente tem Natura, por exemplo, a Natura é uma empresa que ela visa muito a parte ecológica, a sustentabilidade, de ajudar o mundo a ser mais ecológico. Sim. Então, na comunicação da Natura, quando você percebe na criação de conteúdo, ela não está abordando sobre os produtos. Ela está abordando sobre o impacto dos produtos na natureza. O impacto que as pessoas podem fazer utilizando produtos recicláveis, produtos mais naturais na natureza. Tem outro case que é a Localiza. Sim. Então, a Localiza, ela aluga o carro para que você possa viajar, desbravar, e ela tem muito a questão do arquétipo do explorador, que já é intrínseco da marca. A gente vê que a marca ela já é inclinada, ela usa a cor verde, que é a cor base do explorador, que fala de mato, que fala de desbravar. Tem a parte do laranja ou é amarelo, não me recordo aqui, que tá rasgando esse verde, se você for olhar na parte de semiótica, que fala sobre você desbravar o mundo ali. E aí na internet, como é que a Localiza produz conteúdo? Ela tem séries mostrando pessoas utilizando o carro para conhecer o mundo. Então ela tangibiliza aquilo que ela faz no offline, no online, através de conteúdo. Sim. Porque o que ela vende realmente é que você tem a liberdade ali. Ela te dá você aluga o carro para ter a liberdade de poder você ir para onde você quiser ir, seja fazer o seu dia a dia de trabalho ou então viajar. E aí na internet ela utiliza todos os artifícios de comunicação
principalmente o arquétipo, que é bem característico da Localiza, para produzir conteúdos que inspirem as pessoas e isso se retroalimente. Uhum. Muito interessante esse case da Localiza. Não tinha É parado bem pra legal. pensar. É interessante. Mas eu acho que eu andei um pouquinho pra frente. Conceito, você falou alguns pontos aqui, mas como é que a gente consegue conceituar, especialmente pro nosso público, muita gente que tem empresa, é empresário, como é que a gente consegue conceituar de uma forma simples? Eu sei que é difícil. Uhum. Não, não. O branding. Tá. O brand, ele é a gestão estratégica da percepção de valor de uma marca. Meu Deus. Pronto. Aí vamos debruçar de acordo com essa nomenclatura, né? Sim. Gestão é realmente está gerindo ali. Estratégica é uma estratégia. Percepção de valor é como as pessoas te enxergam. Uhum. Então você vai gerir de forma estratégica como é que as pessoas te veem. Existem alguns pilares para isso: identidade visual, identidade verbal, que entra no universo verbal, tom de voz, reasons to believe, propósito, missão, tom de voz também que você pode estar abordando ali, a experiência do usuário. Então, vou te cortando aqui, vou contar um caso, né? Ano 2023, logo quando eu conheci a Milena, a gente estava prospectando uma empresa de sistema de energia solar. Sim. E aí eu cheguei na empresa, ela não investir centenas de milhares de reais no brand da empresa. Eu, poxa, só quero fazer isso aqui aplicado na prática, né? E aí ela fala, não, eu sou uma empresa que na diretriz ela é ecológica, sustentável e tal. E aí quando eu olho pro lado tem uma pilha de folders impressos no papel cochebrilho, que é o pior de degradação que existe. É o que mais demora. Nem para ser reciclável o papel. Mas foi o cochebrilho que é o pior que demora. Aí eu, poxa, existe uma incoerência. Completamente. Você está falando que você é uma empresa sustentável, ecológica. Como é que você leva para a natureza coisas que demoram anos para se degradar? Sim. Então existe uma incoerência. E o seu cliente, você não precisa falar, ele sente isso. Ele, inconscientemente, as pessoas elas julgam por si só e por sua experiência o certo e o errado. Que é um dos artifícios de brand. Antes de definir tudo isso, é entender muito bem o seu público-alvo. Uhum. Porque o que eu vejo também das pequenas empresas, quando a gente trata com algumas, é que elas querem colocar o seu gosto pessoal. Já peguei clientes que eles falam assim, porque se fosse eu faria isso. Mas, poxa, às vezes você não é o cliente da sua empresa. Você só criou a empresa, mas o seu público é totalmente diferente. Então, conhecer o público-alvo da sua empresa ali faz com que você consiga desaguar todas as informações precisas para que aquela pessoa consiga engajar com a sua empresa. Então, você vai desenvolver uma identidade visual que converse com, por exemplo, o arquétipo do seu consumidor. Quando a gente vê a Localiza, ela tem esse arquétipo do explorador, que são as pessoas que exploram, que geralmente alugam o carro. Então, ela constitui uma identidade visual e uma unidade verbal que comunique com aquelas pessoas. Se você for ver, na nuvem de palavras da Localiza, sempre devem existir palavras de ação. Vamos ativar, vamos explorar, vamos fazer. Nunca é faça. Nunca é talvez, eu acho. É sempre muito ativo, é sempre muito incisivo, porque o explorador, ele não acha, ele vai. Sim. Então você tem que estar ali com uma coerência nos seus pontos de contato para que as pessoas elas consigam construir uma consciência da sua marca. E não simplesmente ela vê uma coisa aqui, outra coisa lá e outra coisa acolá. E fica desconecta as coisas. Fica desconexo, né? E você não consegue fazer com que a percepção de valor aumente. Que aí, voltando à parte do brand, ele serve, as pessoas perguntam assim para mim, poxa, o que é que o brand impacta no financeiro da empresa? Isso. Certo? Você investir em brand, você pode não vender mais, mas você vai vender melhor. Você vai diminuir o tempo que aquele lead tem de tomar uma decisão entre escolher você e o seu concorrente. Então o brand faz você vender melhor. Que aí na ponta, quando você vai calcular no longo prazo, em um ano, empresas que investiram em brand têm uma lucratividade muito maior e as que investiram mais em performance, elas podem ter vendido mais, porém a lucratividade foi bem menor. Não é uma venda tão boa assim, né? Exatamente. Você não tem ali um valor agregado nessa venda. Isso. Porque às vezes é um cliente que depois não retorna. Exatamente. Né? Venda por venda, promoção por promoção. Aí é a selva do preço. A selva do preço. Mas então, você trouxe um pouquinho aqui, mas como é que a gente traz isso na prática para o digital? Você começou a falar aí, mas por que a gente se aprofundar um pouquinho mais? Por exemplo, você usa alguns termos como tom de voz. Como é que a pessoa pode trabalhar isso? Tom de voz, você falou de arquétipo. Isso para o digital. Como é que as pessoas, né, os empresários, podem trabalhar isso dentro do digital? Tá.
num fluxo de construção de estratégia de branding, o primeiro passo é você fazer, no caso, eu vou fazer uma simulação como se você fosse o meu cliente, tá? Então eu vou estar aqui te entrevistando e vou entender quais foram as razões que fez você abrir aquela marca, o que você está fazendo hoje e onde você quer chegar. A partir disso, eu vou entender como é que o mercado está se comunicando. O que é que seus concorrentes o que é que os concorrentes fazem, quais são as tendências daquele mercado e o que é que o mercado espera de marcas como a sua. Cruzando essas informações, a gente vai entender qual é a essência da sua marca. Ó, a marca da Ana, ela é uma marca que trouxe da fundadora um atributo de coragem e ser destemida. E a gente vai entender, o seu produto ele fala sobre coragem e sobre ser destemido? Se sim, a gente vai rodar um formulário, que é uma calculadora de arquétipos, para entender quais são os arquétipos que mais funcionam para que a gente comunique. É tipo um testezinho. Tipo um teste. E aí vamos lá, esses arquétipos, que eles são figuras que estão no subconsciente de todas as pessoas. Nós somos, não é regidos, mas nós somos influenciados por arquétipos o tempo inteiro. Sim. E você não vai criar um arquétipo, você vai identificar um arquétipo que já rege aquela tribo. Porque a gente vai fazer também na terceira etapa o estudo do público-alvo. Se a marca já existe, quem é esse cliente de hoje? Quem é seu cliente ideal? Se tivesse um cliente que pudesse vender para ele todos os dias e só ele, quem seria essa pessoa? Sim. Aí você vai lembrar, não, aquele cliente tal, que não chora, aquele cliente tal, que ele nem pergunta nada, só vem aqui e compra, ou então que ele me dá um feedback X e Y. A partir disso, traçamos o ICP e vamos construir comunicações no digital para poder alcançar essa pessoa. Então vamos lá, temos a definição de arquétipo, temos a definição de ICP, a gente entende quem é você, entende quem é o mercado, agora vamos desaguar isso na parte de conteúdo. Na construção de um editorial, a gente vai definir a parte de formatos e entender como é que o arquétipo se comunica. Se esse arquétipo fosse uma pessoa, como ele falaria? Se a Ana ela é corajosa, como é que ela se comunica com coragem? Ela é corajosa, uma intracorajosa, ou ela é uma corajosa que ela transborda essa coragem e inspira outras pessoas? Isso vai estar tudo detalhado no processo. E aí vamos escrever frases que inspirem essa coragem. Então, por exemplo, se estamos falando de um arquétipo de herói, que vamos falar de corajosa, quando vem na nossa memória, no consciente, subconsciente coletivo, o herói, ele tem uma jornada que ele recusa o chamado, que ele encontra um guia, que ele vai ali e resolve. Como é que a gente pode colocar essa jornada do herói dentro do conteúdo? Nós vamos criar conteúdos que você possa falar um dia que você recusou estar fazendo isso que está fazendo. Você pode passar para pessoas o que foi que você fez que deu certo para que elas possam estar ali também fazendo e conseguindo alcançar resultados. Você pode também dizer um checklist, criar e-books, criar conteúdos que nutram as pessoas para dar o próximo passo. Já que você, como arquétipo do herói, e também tem pessoas que o seu público também tem esse arquétipo do herói, elas vão se identificar com aquilo e vão estar passando o próximo passo. Então, a definição de arquétipos, ele é o primordial para que tudo seja desaguado. Definir o arquétipo, a partir disso você tem identidade visual, que aí você vai ver, poxa, qual é a cor do herói? Geralmente a gente remete ao herói super-homem, mas faz sentido isso? Vamos entender. Existem marcas que já estão no mercado que se apropriaram dessa cor que eu uso, que, por exemplo, se eu criar uma empresa de banco, se eu criar um banco, eu não posso ser roxo, que vão associar no Nubank. Então a gente vai entender numa paleta cromática quais são as cores que ainda não foram apropriadas por ninguém e entender se a gente pode apropriar daquela cor e comunicar isso. Fez sentido isso? Vamos para a parte de identidade visual. Criou um símbolo, criou uma tipografia, um logotipo, depois tom de voz, que foi como você falou, expressão verbal. O tom de voz, ele não é o tom que a gente fala, ele é como a gente se comunica. Pode parecer um pouco complicado isso, mas nós temos diversos tons de voz: inspirador, motivacional, provocativo, rebatedor, um tom de voz mais rebelde, e tudo isso você vai aplicar na sua comunicação para que o seu público abrace a causa. Porque hoje, quando a gente vê as grandes marcas investindo em brand, eles investem em brand para construir comunidade, que hoje é o ativo mais valioso de qualquer marca, é ter uma comunidade que ela esteja engajada com aquilo. É o novo boca a boca. É o novo boca a boca, E você pode controlar uma comunidade, e aí você aplicando uma prática de primal brand, que pode ser depois um outro tópico de um outro podcast, que é bem extenso também. Que o primal brand, ele rege esse efeito de comunidade. E todas essas marcas, elas dominam muito essa parte do primal.
E aí, definindo o tom de voz, você vai começar a criar os conteúdos que foram definidos naquela editorial a partir dessa escrita. Então, se você escrevia, como eu falei, se você escrevia, vamos lá, galera, hoje é dia de... Um exemplo aqui do StudioCast, né? Se o arquétipo do StudioCast fosse herói e definisse que o público também se identifica com isso. Você não escreveria uma legenda, hoje é dia de podcast com Tom Lucas. Você escreveria talvez uma legenda mais inspiradora. Sim. Hoje nós conhecemos a história do Tom, tal. E você, o que é que acha disso? Trazendo para a pessoa fazer um questionamento. Então, fazendo um breve resumo, branding aplicado ao digital, ele fala muito sobre arquétipo, identidade, que aí vem identidade visual, identidade verbal, Sim. e experiência do cliente. Como é que esse cliente ele é recebido no direct? Geralmente, o plano de branding já entrega uma nuvem de palavras para poder você falar com esse cliente. Porque existem palavras que têm significados dúbios no consciente coletivo. Você pode falar uma coisa que diz outra e a pessoa entende como outra. Só que nós, como comunicadores, nós temos que ser responsáveis pelo que a pessoa tá ouvindo também. Sim. Então tem que ser muito estratégico na hora de você responder um direct ali, para você passar realmente a expressão que você quer passar para construir marca. Que branding é longo prazo. Você não vai fazer uma estratégia de brand para poder colher daqui a pouco, não. Isso é importantíssimo, né? Brand não é uma coisa que você faz e amanhã você tá vendendo. Não, amanhã brand é longo prazo, sua marca tá super mega conhecida. Exato. Acho que nem as grandes empresas conseguem isso com muito dinheiro de investimento, né? Nem é para isso. Verdade, é uma construção, né? Eu acho que é parecido com a nossa própria identidade, né? Aos poucos a gente vai construindo isso e a gente vai se entendendo dessa forma e as pessoas ao nosso redor também, de acordo com a gente comunica essa identidade, isso. Que a essência do brand é a tradução, que é a tradução de uma essência. A essência do brand é a tradução da essência. Você não vai criar uma... Você pode criar uma história, mas você tem que acreditar muito naquela história para poder ela vingar. Adorei essa frase. A essência do brand... É traduzir a sua essência. Não. É isso mesmo. A essência do brand é traduzir a sua essência? A essência do brand, eu vou anotar. É traduzir a sua essência. Adorei essa frase. A essência do brand é traduzir a essência. Que é exatamente isso, né? A gente vê muita gente querendo parecer ser algo que não é, né? Porque às vezes é o que tá bombando na internet. Isso. Aí chega uma pessoa, sei lá, um advogado, uma coisa assim, trazendo aqui um pouco pro público, normalmente que aparece aqui. Um médico, um advogado, psicólogo. Ele tem aquele perfil na vida familiar dele, pessoal, super sério e tudo mais, isso aqui. Aí chega na internet, fica fazendo trend, coisas engraçadas, posta meme, faz coisinha, que não tem nada a ver com a pessoa. E o público do outro lado percebe isso, né? Na comunicação. As pessoas querem ver muita autenticidade. Demais, né? É isso que eu ia falar. A autenticidade é igual a consistência. Você não consegue ser consistente sendo um personagem. Não vai conseguir, não é saudável. Vai ficar doido. Eu acho que da mesma forma, o oposto, né? Também a pessoa... Por exemplo, eu sou uma pessoa muito expansiva. Dou risada alta e tudo mais. E se eu virasse advogada e alguém quisesse que eu fosse... Minha mãe queria muito que eu fosse advogada. Graças a Deus não foi. Diferente do seu caso. Mas eu virasse advogada e tivesse que andar só em toda engomadinha, e só falando baixinho, uma coisa assim e tal. Eu passei por uma experiência dessa, na verdade. Não no ramo de advocacia, mas uma época eu trabalhei vendendo carros. E eu vendia carros novos numa marca cara. Legal. E o público lá, a gente comunica com o público de determinada forma. Então eu tive que remodelar o meu tom de voz, mudar o meu corte de cabelo, a forma como eu andava pela loja. Então, aos poucos, eu confesso pra você, naquele tempo, foi bom de dinheiro, foi ótimo de grana, mas eu fiquei doente, porque eu meio que perdi quem eu era dentro daquele personagem, né? Então, tem os dois lados também. Eu acho que é muito importante a gente, dentro do brand, a gente conseguir identificar, falando especialmente pra... Porque tem muito essa questão, né? Quando é empresa, é uma marca que não é você. Mas quando é a sua marca, tipo assim, um advogado, um profissional liberal, é você, né? É você profissional, mas é você. Não existe você separar você profissional, você pessoal. A essência é a mesma, a pessoa é a mesma, né? Então, eu acho que é importante isso. Você já teve clientes, já viu casos, assim, de pessoas que tiveram que aprender a lidar
essa coisa dúbia, né? De conseguir Uhum. gerenciar o lado profissional e não deixar talvez a sua personalidade meio que atrapalhar o que as pessoas, como ele gostaria de ser visto como profissional. Eu já vi casos de produtores de conteúdo começarem fazendo, montando um personagem, mas depois eles sumiram. Uhum, Que não consegue mais manter. Na questão de marcas, nunca tive um caso assim, não. uhum, Geralmente, quando eu faço um processo de brand para extrair essa essência, a gente consegue perceber, fazendo algumas perguntas, o que o cliente quer ser e o que ele é. A gente teve um caso recentemente de uma mesa verso que a gente fez, mesa verso esse processo, hum, que a gente rodou esse formulário de arquétipo das pessoas e eles colocaram tudo, o de arquétipos é de 1 a 5, né? Eles colocaram tudo 5. A gente, não, ó, é como você é, não é como você quer ser. Você precisa responder como você é hoje. Ah, tá, entendi. E aí deu um resultado, só que depois deu outro totalmente diferente. E a gente vai percebendo nas conversas, nas respostas, aquela pessoa tá respondendo como ela quer ser. Aí a gente vê, não, ó, hoje é aplicado assim na prática. Então, um exemplo de outra marca que a gente fez foi um material de construção. Ele falou, não, o cliente quando vem aqui, ele não sai sem resolver nada. Ele não sai sem comprar nada, ele vai comprar. uhum. Aí eu, tá, isso é você ou todos os seus funcionários que fazem isso também? Ele, não, sou só eu. E quando você não tá? O que acontece? Então não é a sua marca, né? Eles não conseguem fazer. Então pronto, a gente vai pegar essa sua essência, que é o que você quer ser, e vai montar um plano para que daqui a 3, 4, 5, 6 meses, todos os seus funcionários ajam como você. Uhum. Só que isso aqui é consistência. Se você quebrar 3 dias, vai estar tudo Já quebrado. era. Topa? Poxa, não, calma. Vamos entender se a gente pode ir para outro caminho. Então pronto, porque quando você... Existe um mundo ideal que nós criamos na nossa cabeça e a gente quer estar vivendo aquele mundo fantasiado, né? Uhum. Só que o brand a autenticidade, é o real ali, como você falou. A verdade, ela vence o tempo. Você não Ele se tá cheio perde de pela frase boa verdade. aqui. A verdade vence o tempo. A mentira ela cai muito rápido, É né? verdade. Ela pode durar um tempinho, mas quando é descoberta, ela é escandalosa. E faz um estrago depois se você se levantar. Exatamente. É verdade, viu? É verdade. Por falar nisso, trazendo um pouquinho para esse novo formato de conteúdo, né? Que é o podcast, que é o que a gente tá fazendo aqui. Uhum. Mas a gente vê muitas marcas, algumas marcas elas têm interesse de fazer o podcast ou de patrocinar um podcast. O que você tem visto isso nesse mercado hoje? Tá, eu vejo um movimento de marcas que acordaram tarde para esse formato de podcast. Uhum. É claro que, a depender do momento da sua empresa, não caiba fazer esse investimento. Sim. Mas você não precisa ter um grande investimento para você comunicar e estar nos pontos de contato que o seu cliente está. Uhum. A gente pensa em podcast, a gente pensa que a gente está ali no ouvido, literalmente, da nossa audiência. Então a pessoa coloca um fone, ou então ela está na academia, está lavando um prato, cozinhando e escutando a informação. Quando a gente vai pensar na forma lógica, geralmente as pessoas, para comprar da gente, elas precisam ter 11 pontos de contato conosco. Caramba! Ou então ela ser exposta a 50 minutos de uma conversa com a gente. Nossa. Por isso que geralmente apresentações comerciais têm esse tempo de 50 minutos. Porque é o tempo necessário para que a pessoa crie rapport, crie empatia, quebre a objeção e tome uma decisão. 50 minutos de um conteúdo na internet, no Instagram, você não consumiu de ninguém. Difícil mesmo. É muito difícil. É. Mas que os Reels são muito curtos. Então seriam 50 Reels de uma pessoa. Uhum. Tá. Quanto tempo você consome 50 Reels? 50 Reels você consome ali, vamos dizer que você assistindo um por dia, 50 dias. Um podcast você consome 50 minutos em um dia. Então você consegue diminuir muito aquele tempo que o cliente vai ter aumentar o nível de consciência sobre a sua solução. E principalmente que o podcast você faz o que é mais valioso nos negócios hoje, que é gerar valor antes de vender. Sim. Você não cria um podcast para vender. Você cria um podcast para gerar valor para as pessoas, mostrando para a sociedade o seu conhecimento e trazendo pessoas que você acha que é interessante para que aquela sua audiência consuma também. A partir desses tópicos que eu trouxe de você ter que ter 11 pontos de contato para você fazer uma venda com a pessoa,
a pessoa tem que consumir no mínimo seus 50 minutos de conteúdo. Isso eu digo uma pessoa totalmente desconhecida, tá? Uma pessoa que nunca te viu na vida. 50 minutos. E que você consegue trazer ali dentro do podcast conteúdos de valor que vão fazer com que aquela pessoa instale o gatilho de reciprocidade na cabeça dela. E tudo que você pedir para ela, ela vai te dar, porque você ajudou ela em alguma coisa. A gente tem a arma perfeita para poder aumentar a equity, aumentar a conversão, aumentar o faturamento. Só que tem que ter consistência. Eu vejo muito isso aqui com os clientes do estúdio, né? Tem muitas empresas ou profissionais, enfim. Eles criam o próprio podcast, colocam a marca deles, comércio e tudo mais. E talvez não tenha tanto essa visão de que precisa ter uma consistência. Você tem que ter um projeto que enxergue pelo menos a médio prazo, né? Sei lá, fazer uma temporada. Mesmo que faça temporada, faz uma temporada de 4 meses, 6 meses, né? Planeja direitinho. E para conseguir manter esse público e você criar um pouquinho de comunicação e de identificação com o público, né? Exatamente. Ainda mais que hoje as marcas elas precisam fazer parte do dia a dia das pessoas. Porque senão você é esquecido. Tem estudos que falam que nós somos expostos a 5.000 anúncios por dia. Imagine, sei lá, ver um criativo da StudioCast, ela vai ver, mas se ela escutar um podcast da StudioCast, ela vai lembrar. Sim. É mais importante o seu cliente ver você ou lembrar de você. Então o podcast ele é essa ferramenta que vai fazer com que o cliente lembre de você, porque você ajudou ele a resolver alguma coisa. As pessoas têm os desejos básicos das pessoas, que ele é informação e viver em bando. Esses são os principais desejos. Como a gente vem de uma raiz muito primitiva, andar em bando ali é o que faz a gente sobreviver durante mais tempo. Sim. E a informação também. É o que faz a gente atacar talvez ali por trás, não pela frente, um bicho mais alto, mais forte. O podcast, ele traz essa sensação de comunidade, porque tem podcasts que eu acho que eu sou amigo íntimo do host. Sim. Só que eu nunca falei com ele no direct, ele nunca nem me viu. Só que parece, aquele cara ali, ele me ajudou tanto, tá tanto comigo toda semana, ou então se for diário todos os dias, que ele parece um amigo íntimo. Se eu ver ele na rua, é como se eu estivesse conversando com ele todos os dias. Cria esse senso de comunidade e informa. Então a gente tem também aqui uma combinação que ela é muito poderosa no longo prazo. Mas como você falou, a consistência ela é o diferencial. Porque se conteúdo é rei, a consistência é a rainha. Não é nem mais a distribuição hoje. A distribuição ela é... Isso a gente não controla. Se você fizer uma coisa agora, minha amiga, não... Porque semana que vem já mudou. Já mudou. Mas a consistência ela é a rainha hoje. Você pode investir muito tempo na criação de conteúdo. Não, eu vou investir ali 1 mês para poder criar meu conteúdo. Se você fizer durante só 1 mês... Mas aí que tá. Porque a gente estava falando de distribuição e eu vejo que é a grande queixa de todo mundo que tá online. É a questão da distribuição, né? Mas se a gente parar pra pensar, todo mundo que é consistente e consistente de forma ativa, avaliando aquilo que tá fazendo, as mudanças não o afetam tanto. Porque, no fundo, a plataforma vai querer entregar aquele conteúdo porque ele tá fazendo o que deve fazer para a plataforma, que é manter o público ali ativo, né? Reter o público também. Reter o público. Para eles ali, a gente tá trabalhando para eles. Exato. Tem que lembrar disso, gente. Nossos patrões. Os nossos patrões. E o que você acha que é fundamental pensando em brand para uma empresa, por exemplo? Que fala assim, vou lá passar no StudioCast, fazer um podcast e tal. O que para eles é importante ter como elementos básicos para transformar o podcast realmente nesse elemento de branding? Tá. Primeiro é entender quem é o público-alvo que vai escutar esse podcast. Depois de entender esse público-alvo, é criar conteúdos que falem com esse público-alvo. Isso é uma coisa que acontece muito, é que as pessoas criam podcasts para elas, para falar o que elas querem falar. Mas será que o seu público, ele quer ouvir aquilo? Então vale no processo de pesquisa de público você fazer uma pesquisa com aquele público para entender quais são os assuntos que ele gostaria de estar ouvindo. Principalmente se você for uma empresa que tenha uma audiência pequena hoje. Você consegue fazer essa pesquisa com a sua própria base de clientes. Se eu fosse fazer um podcast, o que é que você gostaria de escutar de mim? E as pessoas vão estar setando vocês ali para que vocês produzam aquele conteúdo. Depois de entender o que o público quer, criar conteúdo em cima do que o público quer, vamos para a parte de brand, que é entender qual é o tom de voz que eu vou usar aqui. Então, por exemplo, se a Ana tivesse
um tom mais provocativo, ela me faria mais provocações ali. E isso talvez fosse bom para poder construir a marca, mas não é o perfil do StúdioCast. Isso. O StúdioCast ele é um perfil mais informativo, ele quer mais aqui aumentar o nível de consciência para que as pessoas entendam que o podcast ele é uma arma poderosa para que eles possam amplificar a mensagem deles. Entendendo o tom de voz, você vai criar uma identidade sonora para sua empresa, porque o podcast que mais marca é aquele que você consegue lembrar de qual, como é que é aquela abertura, né? Tem aquela musiquinha muito representativa, é igual a rádio. Sim. Se eu pensar no rádio, eu lembro muito nítido de propagandas que eu ouvi com 12 anos. Sim. Porque fica na mente em formato de música. É muito mais difícil esquecer uma música do que você esquecer um texto que você leu. Até a chamadinha do Jornal Nacional. Porque só o Jornal Nacional já tem... Todo mundo sabe. Então tem que ter uma assinatura sonora bem forte e que represente o seu estado ali, o seu estado de flow, vamos dizer assim, que represente o que você está fazendo. Porque não adianta você colocar um podcast do agro, você colocar um heavy metal. Não vai combinar. Então tem que estar congruente, tem que ser consistente. A partir disso você vai criar identidade visual, porque muitas pessoas hoje elas são incentivadas a clicar para conhecer em algo através do design. O design ele incentiva o clique ali quando você faz algo bonito, algo belo, porque o belo ele é irresistível. Você não consegue resistir ao belo, né? Não, cantor belo. Estava conversando mais cedo aqui sobre o Big Brother e o Belo. Estava falando sobre o Belo aqui, eu lembrei do Belo. Mas esse Belo não é belo, né? Não, esse Belo não. Mas o belo mesmo, a matéria bela. A beleza. A beleza em si, ela atrai, ela é irresistível. Até os psicopatas, tá vendo na série que os psicopatas eles usam muito essa parte da beleza para poder fazer com que as pessoas elas tenham piedade, dó, empatia com ela, né? O psicopata bonito é muito mais fácil de convencer do que o psicopata feio. Mas enfim, deixa o psicopata lá. Quando você cria identidade visual e você consegue abordar o belo e fazer com que as pessoas cliquem uma thumbnail que está no YouTube através do design, você consegue também amplificar a sua mensagem. Então vamos de 4 pilares, que é você entender o público-alvo, você fazer um conteúdo muito coerente com o seu público-alvo, uma identidade sonora que traga uma experiência para aquele cliente e uma identidade visual que seja marcante, forte, para poder fazer com que pessoas que não te conheçam, elas cliquem e elas, a partir disso, comecem a consumir o seu conteúdo. E aí, identidade visual, desde o estúdio que você vai escolher, com certeza, o host que você vai colocar para falar, a roupa que você vai usar, a maquiagem que você vai usar, o penteado que você vai usar, o acessório que você vai usar. Tudo isso é identidade visual. Não é só uma logo e cor. Identidade visual é como as pessoas... O que é que você passa quando as pessoas te olham? Se você é a marca da sua empresa, qual é a mensagem que você comunica com seus atributos que você está vestindo ali, os acessórios que você está vestindo, para que as pessoas, elas... criem consciência, né? Então, por exemplo, eu vim hoje sem relógio. Isso quer dizer que eu não tenho hora pra sair. Porque se eu viesse com o relógio e ficasse olhando pro relógio, eu te passaria uma informação de que, tipo assim, eu tô apressado. Andar rápido. Então, tudo comunica. Verdade, tudo comunica, isso é importantíssimo. Eu sempre recebo clientes aqui que falam, eu vou montando um podcast e tudo mais, e depois eu vou atrás de patrocinador. E também recebemos propostas buscando também patrocínio. O que é fundamental? Como é que uma marca pensa e diz assim, eu vou criar o meu podcast como o nome da minha marca, ou eu vou patrocinar um outro podcast? Depende, são umas variáveis. Sei lá, por exemplo, a gente estava conversando aqui, eu me lembrei. Um exemplo esdrúxulo. Nunca apareceu aqui, mas quem sabe? Uma padaria. Uma padaria. Aí você pergunta se a padaria faz mais sentido para ela ter o próprio podcast ou ela patrocinar um outro podcast que tem a ver com depende bastante, acho que é bem variável isso. Que você pode ter um podcast, só que você não vai falar de pão, né? Você vai falar de coisas que as pessoas elas queiram saber. Com pão, tipo assim, um café. Rotina, tal. Então, um podcast que fala ali de notícias matinais, oferecimento, padaria tal. É o seu próprio podcast, mas quem está oferecendo é você mesmo. Eu vejo muito isso. Marcas criam um podcast, colocam um outro nome no podcast para que seja uma marca que seja independente na sua arquitetura e colocam como oferecimento a marca que está pagando ali, bancando aquela estrutura. Então a gente vai ver assim, padaria Pão Bom, o podcast vai ser cafezinho com pão, oferecimento padaria Pão Bom. E naquele podcast você vai criar conteúdos de notícias, porque vamos pensar, já que eu sou uma padaria, qual é o momento que eu estou na rotina do meu cliente? Eu estou ali
de manhã e de noite. O que é que ele faz naquele momento? De manhã, geralmente, ele consome conteúdo para se informar para o dia e de noite para não dormir desinformado. Então, acho que o melhor conteúdo para eu criar, para poder agregar valor para minha marca, é de informações. É trazer um jornal. Então, você vai trazer um jornal a partir dali. E aí, avaliar, podendo ajudar empresas aqui que vêm aqui para o Estúdio Cast e querem captar patrocínio, você tem que entender qual é a devolutiva que você vai dar para aquela marca que você está captando. Sim. Porque não adianta você ter um podcast bater na porta da marca se você não tem a audiência e se você não tem a devolutiva ali que vai fazer com que aquela marca enxergue que o seu podcast vai trazer retorno. Porque a pessoa, quando patrocina algo, ela quer botar 100 para ter um resultado na ponta. O que é que essa empresa quer na ponta? Às vezes ela não quer só a parte de vendas, ela quer aumentar o market share que ela tem de conhecimento ali para aquele público específico. Sim. Então ela definiu que no início do ano ela iria trabalhar ali, padaria, por exemplo. Não, eu quero trabalhar para que o público do Costa Azul ele me conheça. Eu estou no Itaigara. Então ele vai entender como é que ele pode abraçar coisas que acontecem no Costa Azul para aumentar o market share aqui no Costa Azul. Sim. Então é ser estratégico nesse Eu balanceamento. acho muito interessante. Eu acho que isso tem realmente tudo a ver com o brand, porque às vezes alguns clientes pensam que o podcast tem que ter o nome da empresa dele. Né? E que porque tem o nome da empresa dele, ele tem que falar tudo que acontece na empresa dele. Então, é pra ele o podcast, né? Né? E às vezes não tem depois alguma continuidade, porque depois cessa o assunto. Porque se você fala só da sua empresa, tem uma hora que cessa. Mas se você abre, amplia o leque dentro dos valores, como você trouxe aqui, né? Qual é o seu arquétipo, qual é o seu tom de voz, do que você está falando, quem é seu público. Falar de coisas que relacionem com a área da sua empresa, que ela está ali no mercado, mas que são coisas que vão interessar ao seu público, né? Quando chegar um cliente assim, aqui, pode falar assim, poxa, o quanto você gosta de conversar com uma pessoa que só fala dela? Será que você gosta de ficar 1 hora ouvindo uma pessoa que só fala, não, porque eu sou maravilhoso, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Você gosta disso? Ah, não gosto. Então você entendeu qual é a resposta. Seu podcast não é pra falar sobre você, é pra falar sobre alguma coisa que as pessoas queiram saber. Você pode fazer seu podcast pra falar sobre você, entendendo que quem vai escutar é você, sua mãe e sua esposa. No máximo os funcionários, e né, que são lá, obrigados a se for obrigado. Se for obrigado. Né? Pra quem tá começando a trabalhar, o pessoal que tá ali assistindo, aí tem uma empresa, aí diz assim, pronto, já decidi, vou fazer um podcast, né? O que é os passos indispensáveis? Acho que você já respondeu essa pergunta, né? Sobre que é definição do público-alvo, fazer uma pesquisa com ele, entender qual é o conteúdo que conversa com esse público-alvo, identidade sonora e identidade visual. Exatamente. E os cuidados que a marca precisa ter. A gente também tem essa questão, né? Às vezes você traz um convidado aqui, aconteceu, não aqui, em outra empresa que eu trabalhava, o pessoal tinha um programa de entrevista e levaram uma convidada e a convidada fez um comentário racista. E eles ficaram 2 meses decidindo se ia manter ou não o episódio, se ia ao ar o episódio, né? Porque acaba que não foi o apresentador que falou, mas o convidado que você traz acaba respingando na sua marca. Com certeza. Então, quais são os cuidados que a gente tem que tomar pra... Como todo filho que você vai parir e vai colocar no mundo, você precisa colocar diretrizes de criação daquele filho ali. Então, se você não quer que seu filho coma doce, você não vai expor seu filho a doce. E você vai falar para ele que não é para comer doce. Então, no podcast, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um manual de conduta. Sim. E apresentar para aquele convidado qual é o manual de conduta. Esses temas aqui, você precisa ficar atento para não falar. Caso isso aconteça, que é muito difícil você controlar uma pessoa do que ela está falando, vai cortar, porque não faz parte do processo. Sim. Mas você tem que ter muito bem claro quais são os valores daquela empresa para que o podcast não fira aqueles valores. Para que ele não traga nenhuma dissonância cognitiva para que as pessoas vejam, como eu falei, da parte da energia solar. Pô, o cara é sustentável. E aí vem colocar num podcast aqui, vem colocar diversos papéis, mostrar as coisas no papel, ou então ter copo de plástico aqui em cima da mesa. Você tem que entender quais são os seus valores e como é que você está comunicando esses valores. Sim. Mas eu acho que, principalmente, quando você for fazer um podcast, pense que ele é um filho que você está colocando no mundo. E não que isso aqui é uma coisa, uma planta que você está pegando para cuidar em casa, sabe? Quando você é pequeno, tem uma filha pequena, e aí tem para você cuidar da planta. E ela esquece a planta lá. Mas o filho não. Você não consegue esquecer seu filho. E tudo que você faz ali é para que seu filho ele se desenvolva, é para que ele cresça e para que ele vire um cidadão
que não fira a sociedade, Uhum. que não traga nenhum tipo de mal para a sociedade. Como é que você vai criar e cuidar desse filho? Então você vai criar ali um código de conduta que ele vai trazer os seus principais valores e apresentar para as pessoas que estão gerindo ele, apresentar também para os convidados, e aí vai estar construindo um relacionamento. Mas se acontecer isso, de uma pessoa ser racista, corta e tira essa parte. Também isso tem A não muito ser que a seja ao ver. vivo, né? Ao vivo é muito mais complicado. Aí o próprio host tem que saber também como Exato, conduzir aquela conversa ali pra dizer, olha... Eu lembro daquele Bora Bill que teve esse case, né? Lá no Inteligência Limitada, que ele foi contar uma piada. Que aí o entrevistador ficou... né? Não foi legal. Mas estava ao vivo, então Tava eles ao vivo, não conseguiram segurar ao o corte. vivo, realmente, o host tem que saber tem que estar bem jogar ligado. ali. É verdade, é verdade. E isso também tem muito a ver com o público e com os próprios valores da empresa, né? O mercado que ele atua, então, determinadas empresas que estão, talvez, relacionadas a áreas relacionadas a governo, elas têm uma determinada lista de regras e de assuntos que não podem ser tocados. Chamam de do's e don'ts. É o que pode e o que não pode. Sempre tem. E isso tipo assim, não tem uma regra para tudo. Né? Agora também assume o outro lado, né? Se você se posiciona por um lado, você tem que assumir que o outro lado talvez não vai gostar tanto daquilo que... De fato. Hoje em dia na internet, não. De fato. É verdade. Olhando agora para o futuro, como é que você vê a evolução do branding no digital? O que você acha que vai acontecer? Tá. Futurologia. Caramba, vai acontecer no branding. Talvez se pessoas Poxa, é bem complicado essa pergunta, né? Que eu acho que vai separar o joio do trigo, na verdade. A primeira coisa que vai acontecer é essa, a separação do joio do trigo. Então, pessoas que falam de branding, que elas vêm me falar de arquétipo da Cleópatra, por exemplo, ela já vai ficar para trás, né? Mas aí, produtores de conteúdo que trazem branding na visão de criar uma percepção de marca, aumentar essa percepção de marca, vai fazer com que as pessoas realmente criem consciência. Porque, vou te dizer, branding, essa matéria, ela é bem antiga, porém as pessoas estão tendo contato com ela agora. Sim. As pessoas não sabem nem para que serve isso. Então eu vejo que no futuro vai aumentar o nível de consciência para o branding. A gente já vê empresas investindo muito menos em performance e investindo mais em branding. As empresas maiores já estão fazendo isso. Então as menores vão estar seguindo esse caminho. Porque hoje, se você for ver a parte de performance, há 3 anos atrás, se você investisse R$1.000, você conseguiria alcançar 100 mil pessoas. Hoje, esses R$1.000, você alcança 10 mil pessoas. O custo do tráfego está aumentando muito. Porque ficou popularizado. Você consegue agora impulsionar no botãozinho azul do seu celular. Fora o alto do dólar. Fora a alta do dólar, com certeza. Então, o custo do tráfego está ficando mais caro. Você vai começar a aparecer menos para aquelas pessoas. O brand, ele é o remédio que faz você não precisar aparecer toda hora, mas que faz você ser lembrado para sempre. E quanto mais o branding for trabalhado por criadores de conteúdo e pessoas que trabalham com brand para poder clarificar, principalmente na ponta que são os pequenos, micro pequenos empresários, a gente vai ter uma evolução dos negócios. Sim. O nível dos negócios de consciência vão estar muito mais intencionados. E vamos falar como é que essa reação em cadeia acontece. Negócios que entendem de branding, eles vão começar a ter uma experiência melhor. Com a experiência melhor, vão atrair clientes que vão ser fidelizados. Com isso, vai aumentar a margem de lucro dessas empresas. Então, nós temos uma tendência de ver lá na frente empresas que, se o governo não comer tanto imposto, vai ter um lucro maior. E isso, com o lucro, vem tudo que vem de bom e de ruim com a parte de lucro. O lucro, ele traz prisões e também solta algemas, né? Você, com o outro lado, você cresce. Aí você tem que saber crescer e gerenciar seu crescimento. Que às vezes, para muitos negócios, crescer é a pior coisa que pode acontecer. Verdade, é verdade. E com tantas mudanças, que é um pouco o que você está falando aí, mas com tantas mudanças que acontecem, a gente vive hoje um mundo que a mudança é uma coisa... A mudança sempre foi uma coisa constante na vida, né? Mas do jeito que tá assim, aceleradíssimo, né? Como é que uma marca consegue se manter relevante e autêntica? Tá. A única coisa que não muda é a lei da semeadura. Que é tudo que você colher, você vai plantar. A marca entender isso, assim, se for trazer para a ótica de negócios, se for uma marca que planta fraude, mentiras, quer enganar o consumidor, quer vender a qualquer custo, você vai colher
todo o mal disso. Sim. Quando a marca ela começa a ser autêntica e ela começa a realmente falar com o consumidor ali, que ela realmente ajuda o consumidor e passando a sua verdade, você vai colher no futuro essa verdade que foi plantada. Então, quanto mais você entender quais são os seus pontos fracos e pontos fortes e trabalhar para comunicar esses pontos, você vai construir uma audiência cada vez mais engajada e fãs apaixonados por sua marca. Maravilha. Tom, foi muito bom essa conversa. Gostei demais, assim. Aprendi muito, Que bom. muito mesmo. Espero que você tenha aprendido também. Queria agradecer muito a sua Obrigado presença, a o papo. vocês. Verdadeira aula. Disse que ele era especialista. Deu uma aula pra gente de brand aqui. Que massa, que bom que gostou. Demais. Deixa pro pessoal o seu arroba, seu site. O pessoal também pode entrar em contato com você. Pronto, vamos lá. Meu arroba é Tom Lucas, Lucas com 2 Cs. Vocês encontram tudo lá no meu Instagram, toda a rotina da Verso, a minha rotina como pai também. E também publico lá alguns devaneios, algumas reflexões que podem fazer você se inspirar e se motivar para conseguir continuar firme no empreendedorismo, porque eu entendo vocês empreendedores que realmente nós somos o motor desse país e que não colabora com o nosso trabalho, mas que a gente vai conseguir dar essa volta por cima, vai conseguir prosperar e viver do nosso sonho, sim. Muito bom. E você que tá aí com a gente, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E a gente te espera no próximo Clipcast. Segue a gente lá no StúdioCast. Se você quiser, como empresa, como profissional liberal, colocar tudo aqui que o Tom conversou comigo hoje, dessa aula, colocar isso aí em prática na sua empresa, na sua marca, né, na sua carreira profissional, entre em contato com a gente, StúdioCast. O link vai estar aí na descrição do vídeo, tá certo? Um grande beijo e até a próxima.